Великой Победы! Ура! A Rússia está vivenciando o maior, mais silencioso e mortal colapso de segurança interna de sua história moderna. Quando você liga para as linhas de emergência em Moscou, pode haver um silêncio profundo do outro lado da linha. Agora, olhe bem de perto as imagens que você vê na tela. Este é Lyubertsy, Oblast de Moscou, um grupo organizado, mascarado e camuflado militarmente, aproximadamente 140 pessoas. Estes não são a polícia oficial da Rússia. Eles não são autoridades policiais. Eles são um grupo paramilitar ultranacionalista e ultra-radical que se autodenomina Comunidade Russa, Russkaya Obshchina. Então, o que eles estão fazendo nas ruas de Moscou? Eles estão patrulhando. Segundo suas alegações, estão caçando crimes de imigrantes e imigrantes ilegais. Agora, vamos olhar para a triste realidade da Rússia de Putin no outono de 2025 com essas manchetes de notícias aparecendo na tela. No dia 25 de outubro, outro tumulto massivo nas ruas envolvendo mais de 80 migrantes ocorreu no distrito de Prokshino, em Moscou. Naquele dia, aquela vitrine foi destruída. O Moscow Times relatou uma briga em massa entre grupos de imigrantes no coração de Moscou. Relatos descrevem uma luta de rua horrível envolvendo facas e ferramentas de corte. As imagens eram tão horríveis que até a mídia russa teve que censurá-las. Isto não é um filme medieval. É um evento que ocorreu na capital da instável Rússia de Putin. Segundo relatos, 19 pessoas enfrentam até 7 anos de prisão. É aqui que a autoridade estatal colapsou, onde a lei terminou. Esta foi uma guerra civil que eclodiu em Moscou. Então, onde estava a famosa força policial de Putin, enquanto as ruas da capital mergulhavam no caos? É aqui que começa o segundo ato do pesadelo. A polícia não conseguiu parar esse caos porque há uma enorme escassez de 200 mil policiais. Estes não são pessoas que entraram em greve. Essas são posições fantasmas desocupadas por aqueles que se demitiram e nunca foram substituídos. E esse número não é estático. Está se espalhando como um vírus, dobrando a cada mês. Em metrópoles como Moscou e São Petersburgo, 66% das delegacias de polícia críticas que interagem com o público agora não têm chefe, nem autoridade, nem Estado para manter a ordem. E neste exato momento de desaparecimento, nesse vazio escuro onde o Estado se retirou das ruas, Vladimir Putin fez a maior aposta da história em vez de reparar a segurança da Rússia. Ao assinar o orçamento de 2026, Putin escolheu queimar o sangue vital do país, um total de 166 bilhões de dólares na frente ucraniana. De acordo com dados oficiais e relatórios vazados, a escassez de policiais em toda a Rússia ultrapassou 152 mil, e fontes independentes indicam que esse número está mais próximo de 200 mil. Onde surgiu esse enorme vazio? Os generais sentados em seus confortáveis escritórios no Kremlin permanecem no lugar. A elite permanece no lugar. O vazio se formou precisamente onde você, eu e cidadãos russos comuns vivem, nas ruas, nos bairros, nas saídas do metrô. Então, como um regime que permaneceu no poder por 25 anos com sua forte propaganda russa, acabou incapaz de proteger sua própria capital. Para entender esse colapso, precisamos examinar o pânico por trás das portas fechadas do Kremlin e os relatórios chocantes colocados sobre a mesa. Não estamos dizendo que a Rússia está colapsando. Nem a CIA, nem o MI6 estão dizendo isso. Está sendo dito por ninguém menos que Alexander Karichev, o chefe da diretoria presidencial para monitoramento e análise de processos sociais, considerado o cérebro do Kremlin, nomeado pelo próprio Vladimir Putin. No relatório intitulado Quem Somos Nós?, preparado e vazado por Karichev e sua equipe e apoiado pela Hanepo, Academia Presidencial Russa, o regime do Kremlin confessou seu maior medo pela primeira vez de forma tão clara e assustadora: guerra civil. Este relatório não é apenas um estudo acadêmico. É o último chamado de SOS da ponte de comando de um navio afundando. Karichev lista 5 grandes ameaças mortais enfrentando a Rússia, colocando o colapso do sistema político e risco de conflito civil no topo da lista. O próprio sociólogo do Kremlin relata a desumanização da sociedade russa e a quebra de confiança entre o Estado e o povo. Então, teoricamente, como essa erosão de autoridade descrita no relatório se traduz na realidade, no asfalto frio de Moscou? É aqui que encontramos o maior escândalo de segurança na história moderna da Rússia, a evaporação da força policial.
De acordo com dados oficiais e relatórios vazados, a escassez de pessoal no Ministério do Interior da Rússia, MVD, já ultrapassou 172 mil e observadores independentes confirmam que esse número está na verdade mais próximo de 200 mil. No entanto, o verdadeiro desastre não está na quantidade dessa escassez, mas na sua qualidade. Este vazio não está nos escritórios protegidos do Kremlin ou nas sedes dos generais. As camadas superiores permanecem intactas. O colapso está acontecendo exatamente onde você e eu, cidadãos comuns, vivemos, nas ruas, nos bairros, nas saídas do metrô. Particularmente no nível crítico que chamamos de chefes de polícia distritais ou comissários de bairro, que são o primeiro ponto de contato com o crime e a primeira face do Estado para o público. A taxa de vagas atingiu um nível inacreditável de 66%. Por favor, pense sobre essa taxa por um segundo, 66%. Matematicamente, isso significa que uma instituição se tornou disfuncional. Isso significa que 2 em cada 3 delegacias distritais na Rússia estão efetivamente sem liderança, sem um oficial autorizado para atender o telefone e sem equipe de patrulha que possa ser organizada para ir ao local. Só no mês passado, em um único mês, outros 5 mil policiais se demitiram. Esta não é uma taxa normal de rotatividade de pessoal. É a velocidade de uma fuga em pânico de um prédio em chamas. Esta não é a velocidade de saída de uma instituição. É a velocidade de fugir de um prédio em chamas. E este êxodo não é geograficamente equilibrado. Em algumas cidades da Sibéria, do Extremo Oriente e até mesmo em alguns subúrbios de Moscou, a força policial efetivamente fechou, trancou suas portas. O Estado está se retirando fisicamente dessas regiões. As leis da Federação Russa não se aplicam mais lá. Existem apenas poderes locais, grupos de crime organizado ou um completo vazio. Chamamos isso de guerra consumindo o Estado civil. Então, para onde estão indo esses policiais? Por que ninguém quer ser policial de Putin? A resposta está no ciclo vicioso da economia de guerra que o próprio Putin criou e que Karachev descreve como uma catástrofe iminente. Chamamos isso de canibalismo econômico. Ao assinar o orçamento de 2026, Putin destinou 166 bilhões de dólares, aproximadamente 13 trilhões e 500 bilhões de rublos, para invadir a Ucrânia. Isso representa 1/3 do orçamento total da Rússia e é o maior gasto militar visto desde a era soviética. No entanto, Putin devorou a polícia para alimentar o exército. A economia de guerra inflacionou o setor civil de forma tão desproporcional que o serviço civil se tornou sinônimo de pobreza. Hoje, um policial em Moscou, arriscando a vida e trabalhando sob a ameaça de terrorismo, ganha um salário médio mensal de 40 mil a 70 mil rublos. Mas, do outro lado da rua, um entregador ou motorista de táxi que não corre riscos, apenas entregando pizza, pode ganhar 150 mil rublos por mês devido à escassez de mão de obra criada pela guerra. A equação é simples e brutal. Por que um jovem russo se jogaria na frente de balas por 50 mil rublos? Mas há uma dimensão ainda mais tragicômica, ainda mais arrepiante na situação. Sua maior raiva é direcionada ao exército, o novo queridinho de Putin. Putin está oferecendo somas astronômicas para aqueles que se juntam ao exército a fim de encontrar soldados para o moedor de carne ucraniano. O salário de um soldado contratado começa em 200 mil rublos. Com bônus de assinatura e outros incentivos, pode chegar a 3 a 4 milhões de rublos em algumas regiões. Um policial sentado em sua mesa na delegacia vê seu colega na mesa ao lado se demitir e se juntar ao exército, ganhando em uma assinatura o que ele ganharia em um ano. Os policiais se sentem como filhos adotivos do Estado. E esse sentimento não é apenas uma decepção econômica. Esse sentimento causa uma desconexão psicológica muito profunda e muito perigosa. A evaporação da força policial não é apenas uma estatística burocrática. É o primeiro dominó em um efeito dominó massivo que ativa as falhas da sociedade russa. Quando o Estado se retira das ruas, esse vazio nunca fica desocupado. A história e a física nos dizem a mesma coisa. Um vácuo de autoridade é sempre preenchido por violência e caos. Isso é exatamente o que está acontecendo em Moscou e São Petersburgo agora. À medida que a força policial se deteriora, a estrutura demográfica de Moscou está se transformando em uma bomba relógio, pronta para explodir.
para preencher a lacuna de mão de obra criada pelas centenas de milhares de homens russos enviados para as linhas de frente da guerra, onde morreram ou ficaram mutilados. O Kremlin trouxe centenas de milhares de pessoas da Ásia Central, África e das ex-repúblicas soviéticas para o país como mão de obra barata. Os subúrbios de Moscou se encheram de bairros guetizados e descontrolados, governados por suas próprias regras. No entanto, a mentalidade estatal e a força policial necessárias para integrar, controlar ou gerir potenciais tensões com esta nova população já não existem. Com 66% das delegacias sem liderança, estas áreas tornaram-se efetivamente zonas proibidas. Esta situação desencadeou o ensaio do cenário de guerra civil, alertado no relatório de Karachev. Sem autoridade estatal, os elementos mais sombrios da sociedade russa entraram em ação. Grupos de vigilantes surgiram nas ruas, gangues ultranacionalistas mascaradas aplicando sua própria justiça. Armados com paus e facas, eles caçam imigrantes nas saídas do metrô, exigindo identificação e realizando execuções sumárias e espancamentos. Por outro lado, grupos de imigrantes deixados indefesos e incapazes de obter proteção do Estado estão se armando rapidamente, formando suas próprias unidades de autodefesa. Moscou está fervendo. Isso já não é mais um simples problema de lei e ordem, ou uma onda de pequenos crimes. Estes são os passos de um conflito interno baseado em etnia e classe, uma guerra de guerrilha urbana no coração de Moscou. Além disso, este ambiente caótico também cegou as capacidades de inteligência interna da Rússia. A inteligência de campo necessária para prevenir ataques terroristas e identificar casas seguras foi reunida graças a esses comissários de bairro. Agora, esses comissários se foram. Os olhos e ouvidos do Estado foram arrancados. Tragédias como o ataque ao Crocus City Hall foram apenas um vislumbre de quão mortal essa cegueira poderia ser. Agora, com 200 mil policiais desaparecidos, Moscou está completamente exposta a todos os tipos de provocação, sabotagem e agitação interna. Considere isto. De um lado, notícias de milhares de soldados morrendo todos os dias na frente. Por outro lado, uma população esmagada pela inflação. E agora, um Estado que não pode garantir segurança nas suas próprias ruas. Para o povo russo, o contrato de segurança foi agora rasgado. Um cidadão russo vive em um país onde a probabilidade de a polícia não vir é maior do que a probabilidade de ela vir quando chamada. Este é o colapso psicológico do conceito de Estado. O que Karachev chama de o colapso do sistema político começa não quando as paredes do Kremlin caem, mas quando os cidadãos não conseguem mais contatar a polícia, e esse momento está acontecendo agora. A frente interna da Rússia está desmoronando, apodrecendo por dentro, não por causa dos ataques de drones da Ucrânia, mas por causa da própria negligência e canibalismo econômico do Kremlin. Esta crise policial e o caos nas ruas são mais do que uma falha tática. É uma posição de xeque-mate estratégico que mostra o fracasso fundamental da estratégia de poder de 25 anos de Vladimir Putin. A promessa de Putin de fazer da Rússia um porto estável e seguro foi destruída por sua própria máquina de guerra. Vamos nos concentrar no detalhe mais repugnante e revelador no relatório de Karachev. O sociólogo do Kremlin não só alerta sobre a guerra civil, mas também expõe a mentalidade da elite russa, dos oligarcas e burocratas que colhem os despojos do regime. De acordo com o relatório, a elite russa está atualmente focada apenas em enviar seus filhos para o exterior, mover seus ativos para fora do país e garantir sua aposentadoria no Ocidente ou em refúgios seguros. Este é o maior cenário de ratos abandonando o navio na história. Putin está tentando vender a guerra ao seu povo como uma purificação, uma limpeza da Rússia de traidores e um processo de despertar patriótico. Karachev até sugere uma campanha de propaganda, tenham muitos filhos e educação patriótica para combater a iminente crise populacional. Mas o subtexto do relatório grita a verdade. Enquanto seus filhos estão morrendo na linha de frente ou trabalhando como mensageiros porque seus salários na polícia não são suficientes, a elite de Putin está garantindo suas contas em Londres e Dubai. Isso não é purificação, isso é decadência. O alerta do chefe de inteligência ucraniano, Oleg Ivashchenko, confirma essa decadência com dados econômicos. O Fundo de Riqueza Nacional da Rússia encolheu para 38 bilhões de dólares. Quando o dinheiro acabar, a lealdade falsa dessas elites também terminará. Um Estado que não pode pagar os salários da polícia não pode comprar lealdade. Este colapso interno e fraqueza agora são claramente visíveis do lado de fora, até mesmo pelos aliados mais próximos de Putin. Na diplomacia, a linguagem corporal às vezes fala mais alto do que declarações oficiais.
A atitude do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, o amigo mais leal, talvez o único, de Putin na Europa, durante a última reunião deles foi prova de como o carisma do Kremlin foi destruído. Sua atitude fria, distante e relutante em relação a Putin diante das câmeras, a expressão amarga em seu rosto, até Orbán agora vê que aparecer ao lado de Putin tem um custo político, que o Kremlin não é mais um poder invencível e que o navio está fazendo água. Até mesmo seus aliados entendem que o mito do líder forte deu lugar à realidade de um homem desamparado e solitário. Em última análise, a estratégia de Putin era transformar a Rússia em uma fortaleza. No entanto, neste ponto, enquanto as muralhas externas da fortaleza, o exército, foram reforçadas, os pilares internos, a polícia, a paz social, a lealdade da elite, foram completamente deixados para apodrecer. 166 bilhões de dólares podem prolongar a guerra nas linhas de frente por mais um ano, mas não podem trazer de volta as delegacias vazias, as multidões irritadas e as elites em fuga nas ruas de Moscou. A Rússia, antes de ser invadida pelo exército ucraniano, corre o risco de ser engolida por seu próprio vácuo de segurança. A resposta à pergunta de Karachev, quem somos nós, agora é muito clara. A Rússia é um organismo cujo corpo, o exército, ainda está tentando correr, mas cujo cérebro, a autoridade estatal, já está morto. Vladimir Putin, em sua busca para invadir a Ucrânia, deixou sua própria capital aberta à invasão. Ao assinar aquele orçamento de 2026, enterrando 166 bilhões de dólares em uma fantasia de linha de frente, ele entregou às ruas de Moscou a realidade mais dura, ao caos. O próprio sociólogo da Rússia admite que o código de civilização do Estado foi quebrado e que a guerra civil está à porta. Quando um Estado lista a guerra civil como sua ameaça número 1 em seus próprios relatórios oficiais, essa guerra já começou nas mentes das pessoas. As 200 mil vagas de policiais em Moscou, o silêncio nas delegacias são os sinais mais claros da tempestade que se aproxima. O forte estado de Putin agora não é mais do que uma casca oca e podre que se desmorona ao menor toque. E quando essa casca se quebra, o caos que emerge será muito mais destrutivo do que a guerra na Ucrânia. Porque o inimigo não está mais à porta, o inimigo está nas ruas vazias que o Estado abandonou. Não há mais lugar seguro na Rússia, o Estado abandonou o edifício. Enquanto Putin tentava ganhar território na Ucrânia, ele perdeu a Rússia, e a Rússia já não é mais um Estado. A Rússia é agora uma região sem lei e sem governo com armas nucleares, e há apenas uma regra para sobreviver nesta região: a força faz o direito. Então, quais são seus pensamentos sobre isso? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter atualizado sobre novos vídeos, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.